Olá, boa tarde para você. Voltamos agora com o plantão do JPB2 na sua programação, com todas as informações sobre a chuva no nosso estado. Segundo a Defesa Civil da Paraíba, 1.800 famílias estão desalojadas. E a gente vai direto para a cidade de Rio Tinto, onde um idoso foi arrastado pela correnteza. Silvia Torres tem informações sobre o resgate feito pelos bombeiros. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Olha, felizmente esse idoso, ele foi resgatado pelos bombeiros, né? Ele teria pulado ou tentado atravessar o rio Mamanguape aqui de Rio Tinto, né, que banha Rio Tinto aqui no litoral norte, e acabou sendo levado, mas aí os bombeiros chegaram a tempo e conseguiram resgatar esse idoso. Bom, eu estou aqui num trecho, Larissa, que é entre Rio Tinto e a praia de Campina, que é uma praia de Rio Tinto. Inclusive aqui a gente observa uma área asfaltada recentemente, né, um trecho, uma pista asfaltada recentemente, e logo ali à frente aí a gente entende aqui o quanto o rio está com volume alto. Olha só, gente, encobriu completamente o trecho que é de barro, né, de estrada de barro, e aí deixando muitas comunidades rurais ilhadas, né? De acordo com a Defesa Civil aqui de Rio Tinto, são mais de 600 famílias que tiveram as suas casas invadidas por água. Essas famílias estão sendo orientadas a irem para uma escola municipal aqui de Rio Tinto, e aquelas pessoas que têm parentes e preferem ir para a casa de parentes também estão sendo orientadas a irem para esses locais. Bom, essa é a situação, Larissa. É muita gente aqui que está precisando desse apoio, que está sendo orientada aí nessa força-tarefa. Estão envolvidos Defesa Civil, também o Exército, Corpo de Bombeiros, para qualquer situação de emergência aqui no litoral norte, na cidade de Rio Tinto. Essa imagem é realmente impressionante. Olha só, Larissa, a gente nem enxerga mais o outro lado da estrada de barro, né? Termina aqui a estrada com asfalto e logo adiante a gente nem enxerga mais. Larissa, com você. Muito obrigada, Silvia. Portanto, acesso aí à praia de Campina completamente cheio d'água, né? Tem outra imagem impressionante, viu? Você vai conferir agora, imagens gravadas agora há pouco da cidade de Santa Rita. O local é um dos afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. De acordo com dados do CEMADEM, nas últimas 48 horas foram mais de 177 milímetros só em Santa Rita. Além da chuva, tem a cheia do Rio Paraíba, que acaba afetando toda a comunidade ribeirinha da cidade. De acordo com as últimas informações, o rio teve uma cheia de 7 metros e a previsão é de que com as chuvas no interior, a água continue subindo no rio. E 2 acessos para a cidade de Santa Rita foram interditados. Karine Tenório está desde cedo na cidade, acompanhando toda a movimentação de resgate dos moradores. Essa é a situação da área central de Santa Rita na tarde deste sábado. O Rio Paraíba subiu, segundo a Defesa Civil, pelo menos 7 metros, subiu de nível. E com essa cheia do Rio Paraíba, a água tomou conta de várias ruas da região central de Santa Rita. Inclusive, 2 acessos para a cidade tiveram que ser interditados. Nesse momento, existe apenas um acesso para chegar até a cidade de Santa Rita com segurança. Aqui, as casas foram tomadas pela água do Rio Paraíba. Mas tem um outro ponto da cidade que foi tomado pelas águas do Rio Preto. E aí, por conta também dessa cheia no Rio Preto, muitas famílias tiveram que ser retiradas à pressa das casas. Mais cedo, o governador Lucas Ribeiro esteve aqui acompanhado do prefeito para convencer muitos moradores a deixar as casas em segurança. E aí, muitos caminhões também foram disponibilizados para fazer a mudança dessas famílias, para tentar salvar móveis, eletrodomésticos, mas é claro que tem muita gente que ainda está permanecendo nas casas. Tem uma comunidade que existe do lado de lá do Rio Paraíba, que é a comunidade Canaã, onde vivem 48 famílias. E aí existe um trabalho nesse momento para resgatar pessoas dessa comunidade que querem deixar o local.
Para as pessoas que não querem deixar o local, estão sendo levadas cestas básicas e também medicamentos para quem precisa. E aí esse trabalho está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, vale salientar que o Corpo de Bombeiros está trabalhando aqui na cidade de Santa Rita há mais de 24 horas e estão sendo utilizados muitos botes para resgatar essas famílias. Motos aquáticas também estão sendo utilizadas. Então, olha só, o momento em que um bote com motor do Corpo de Bombeiros está sendo utilizado ali, até porque a correnteza do rio Paraíba no leito é grande e aí é preciso desse motor para fazer a travessia do rio. A gente acompanhou essa situação a manhã inteira e muitas pessoas saíram de casa apenas com a roupa do corpo, algumas conseguiram salvar documentos, animais de estimação, mas é uma situação de calamidade realmente aqui em Santa Rita. E olha, Silvia Torres acompanhou o trabalho de remoção de moradores da cidade de Baiê após o rio Paraíba invadir as casas. Um idoso precisou ser resgatado por vizinhos. Muitas famílias desde ontem têm tirado o que podem de casa, tentando salvar móveis, eletrodomésticos, aqui no Porto do Moinho, que são as famílias que moram ribeirinhas, aqui às margens do rio Paraíba, em Baiê. Inclusive a gente está acompanhando, né, algumas pessoas até utilizando canoas mesmo para tirar geladeira, móveis, salvar o que podem. Ontem a gente tirou a metade dos móveis dos pessoal para ali. Aí agora a água está subindo e por trás das casas de trás a gente também está alagando, que tem um beco aqui, está chegando já aqui na metade do caminho. Durante a madrugada, amanhã de hoje, a chuva não cessa e vocês estão fazendo o que podem para ajudar. Para poder se sobreviver aqui esses dias vai ser luta. A gente já está botando as coisas aqui do pessoal, trazendo de lá de dentro, botando aqui, que é o único apoio que tem. E o povo da prefeitura já veio para levar, o pessoal daqui também. Bom, a gente acompanhou também o resgate de um idoso, né, que estava numa das casas atingidas pelo rio, pela elevação do rio, né, pelo acúmulo de chuva. A casa foi inundada mesmo e foi preciso a ajuda de outros moradores para a retirada desse idoso que é acamado, né, que também já foi para um local seguro. De acordo com a prefeitura de Baiê, são mais de 100 pessoas desalojadas. Essas pessoas estão indo para casa de parentes, mas a prefeitura disse que já disponibilizou uma escola municipal para receber aquelas famílias que não têm para onde ir, assim como também está disponibilizando alimentação e água e também ajudando na retirada dessas pessoas aqui que moram às margens do rio Paraíba. Toda vez que tem essa enchente, todo mundo fica desobrigado, os troços tudo se acabando dentro de água. Como é que é para quem mora aqui? Todo ano que dá essa chuva intensa, perder tudo. Perde tudo. Outra vez deu que atravessou, chegou ali, ó, onde está aquele carro. Isso aqui era da minha mãe, essa minha cunhada é deficiente, mesmo eu também doente. E assim, a gente tem que agradecer a Deus. Que situação difícil em Baiê, né? Em João Pessoa, 11 famílias estão desalojadas. O local mais atingido pelas chuvas foi Engenho Velho, em Gramame. Hoje, secretários da prefeitura se reuniram para discutir ações para amenizar os estragos. Herbert Araújo acompanhou. A reunião começou por volta das 8 horas da manhã e terminou perto das 11 horas. Nela ficou definida a criação de uma força-tarefa composta pela Defesa Civil de João Pessoa e outras secretarias municipais, como a SEDURB, a CEINFRA, entre outras. Elas devem atuar para diminuir os danos causados pelas chuvas aqui em João Pessoa. A gente sabe que nos últimos dias caiu uma chuva atípica. De acordo com a Defesa Civil, nós tivemos já mais da metade, nesses 2 dias, mais da metade da chuva que era prevista para a primeira quinzena inteira do mês de maio. Então, uma série de transtornos aconteceram e também coisas mais graves. 11 famílias, por exemplo, do Engenho Velho ficaram desalojadas, tiveram que ser acolhidas pela Prefeitura de João Pessoa. Essas famílias foram acolhidas, a Prefeitura também fez aí uma convocação para que a população ela possa ajudar de alguma maneira. Não precisa de água nem de comida, mas essas famílias, quando voltarem para casa, vão necessitar de roupas e de calçados. Portanto, a população pode ajudar nesse sentido. Hoje à tarde, 4 pontos de arrecadação
estão funcionando. Um deles no próprio centro de operações do Altiplano, ali no início do bairro, né, foi criado esse centro especialmente por conta desses problemas das chuvas nas últimas horas. Também no Centro Cultural de Mangabeira é possível deixar esses donativos, além dos shoppings de Mangabeira e também de Manaíra. Olha, Arthur Lira está em Ingá, acompanhando os transtornos dessa chuva toda nas cidades do interior. Arthur, boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para você que nos acompanha. A nossa equipe está agora na BR-230, nesse trânsito entre Ingá e Juarez Távora, onde a situação é muito complicada desde ontem, né? Ontem, parte da ponte de Ingá, que é uma ponte que liga os dois lados da cidade, uma cidade que é cortada pelo rio, essa ponte perdeu uma parte da cabeceira. Por causa disso, a UPA da cidade está na área que ficou isolada. É uma situação muito preocupante. Hoje a gente teve um flagrante de uma senhora que estava sendo resgatada e como é que está acontecendo? A ponte não passa carro, só passa gente caminhando ou de moto. E aí a ambulância chega, o paciente é tirado numa maca, essa travessia é feita nessa maca e do outro lado tem uma ambulância que fica esperando para conseguir resgatar esses pacientes para a UPA. Além dessa situação da ponte, está muito complicada a realidade de quem está na zona rural. No sítio Quixelô e também no sítio Surrão, a população está ilhada porque as passagens molhadas foram comprometidas. Em Juarez Távora também, Larissa, muito difícil a situação de alagamento em várias residências. Volto contigo. Muito obrigada, Arthur. Direto de Ingá, a situação na Paraíba é tão crítica que o governo federal vai enviar ajuda. Plínio Almeida tem as informações ao vivo. Plínio, boa tarde para você. Oi, Larissa, boa tarde. Além dessas cidades que já foram citadas, nós temos também situação crítica, por exemplo, na cidade do Conde, onde a prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias. Isso porque lá nós temos alagamentos, deslizamentos, danos em estradas, pontes e bueiros, além também de inundação em residências e várias famílias que estão desalojadas. Em Rio Tinto a situação é semelhante, fica no litoral norte da Paraíba, por conta da cheia do rio Mamanguape, houve alagamento em cerca de 600 casas, segundo a prefeitura. E aí a prefeitura também disse que uma região na zona rural com 15 comunidades está ilhada e muitas famílias foram desabrigadas. Tudo isso que vem acontecendo na Paraíba motivou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a enviar equipes da Defesa Civil Nacional aqui para Paraíba. Na contabilidade do próprio Ministério, já são cerca de 1.800 famílias desabrigadas aqui no estado. Ainda não há, Larissa, uma informação sobre a data em que essas equipes vão chegar aqui ao nosso estado e a quantidade de profissionais, também como é que elas vão se integrar aos trabalhos da Defesa Civil Municipal e também estadual aqui da Paraíba. Muito obrigada, Plínio. Outras informações no JPB2, que hoje está mais cedo, 6h50, não perde a hora. Eu aproveito para trazer para você que logo mais nós vamos falar sobre a falta d'água. 500 mil de pessoas sem água na região metropolitana, porque alagou a estação de tratamento de Gramame, que abastece aqui o nosso litoral. E nós atualizamos para você qual é a expectativa para essa água ser retomada na nossa região e mais imagens dos transtornos causados por essa chuva toda. 6h50, não perde a hora não, JPB2 mais cedo hoje.